Olá! Hoje a gente mergulha na história de Santa Maria Goretti, uma jovem italiana do comecinho do século XX, sabe? Isso. Uma vida, assim, extremamente curta, marcada por muita pobreza e um fim trágico aos 11 anos. Mas que, surpreendentemente, deixou um legado enorme, né? Não só de fé, mas de perdão. Um perdão quase impensável. Exatamente. E para entender isso, a gente se baseou, olha, em trechos de uma biografia dela, uma transcrição de vídeo que narra a história e um artigo hagiográfico, que é aquele texto sobre a vida de santos, né? Legal. E a ideia aqui é ir além daquela imagem mais conhecida de mártir da pureza, certo? Tentar entender a força dessa menina no dia a dia. Isso. A força das convicções dela e o impacto gigantesco daquele perdão final. Então vamos lá. Onde tudo começa? Maria nasceu em 1890, lá em Corinaldo, na Itália. Família camponesa, bem pobre mesmo. O pai Luiz Goretti, a mãe Assunta Carlini. A fé dele, segundo as fontes, era simples, mas era. O chão deles, sabe? Entendi. E a pobreza era tanta que eles tiveram que se mudar, né? Sim, foram para um lugar chamado Feriere de Conca, uma região de pântanos, os Pântanos Pontinos. Foram buscar trabalho, mas encontraram mais miséria e malária. Ah, a malária. E isso teve consequências trágicas para a família. Pois é, o pai, o Luiz, pegou malária e morreu em 1900. A Assunta ficou viúva com 6 filhos pequenos. Imagina o desespero. Nossa Senhora. E a Mariazinha nessa época tinha o quê? 9 anos? Isso, 9 anos. E aí ela teve que assumir assim muita responsabilidade. Enquanto a mãe ia para a lavoura para conseguir algum sustento, ela cuidava da casa, dos irmãos mais novos. As fontes falam muito da obediência dela, do espírito de sacrifício. E eles não moravam sozinhos nesse lugar, né? Tinha outra família junto. Exato, o Serenelli, o pai Giovanni, também viúvo, e o filho dele, Alessandro, moravam tipo na mesma propriedade, dividindo o espaço. E é aí que entra o Alessandro Serenelli na parte mais trágica da história. Ele já tinha uns 20 anos e a Maria 11. Ele começou a sediar a menina, fazer propostas, né, inadequadas. E ela? Ela resistia, firmemente, sempre se baseando na fé que ela tinha aprendido. A resposta dela era sempre algo como: não, não, Deus não quer, isso é pecado. Uma menina de 11 anos com essa firmeza toda? Impressionante, né? Mas essa recusa constante parece que foi aumentando a raiva, a frustração do Alessandro. Até que chegou aquele dia fatídico, 5 de julho de 1902. O que aconteceu? Bom, depois de mais uma tentativa dele e mais uma recusa firme dela, defendendo a integridade, ele, ele a atacou com muita violência. Como foi isso? Ele usou um objeto pontudo, que as fontes descrevem como um furador, talvez um afiador de ferramenta trabalhado para isso, e deu 14 golpes nela. Foi brutal. Meu Deus. Levaram ela para o hospital, imagino. Levaram, mas ela estava muito mal. Perdeu muito sangue. A descrição da agonia dela é de cortar o coração. Dizem que ela recusou água oferecendo a sede, passou por cirurgia, parece que sem anestesia, porque estava fraca demais. Mas mesmo nesse sofrimento todo, aconteceu algo extraordinário antes dela morrer. No dia seguinte, 6 de julho. Sim, o perdão. Ela perdoou explicitamente o Alessandro. As palavras que ficaram registradas foram algo como: sim, eu o perdoo. E lá no céu vou rezar para que ele se arrependa. Quero que ele esteja comigo na glória eterna. Uma menina de 11 anos, depois de tudo aquilo, fala isso. É difícil até de processar. Totalmente. Desafia a nossa compreensão, né? E o Alessandro? Esse perdão teve efeito nele. Pelo que entendi, não foi imediato. Não, não foi. Ele foi preso, condenado a 30 anos. No começo, era só raiva, sabe? Sem remorso nenhum. Até culpava a Maria pelo que aconteceu. Mas algo mudou depois. Mudou. Anos depois, na prisão, ele contou que teve um sonho ou uma visão muito forte. A Maria aparecia para ele e entregava 14 lírios brancos, um para cada facada, simbolizando o perdão. Que imagem. E isso? Isso mexeu com ele. Profundamente. Foi o ponto de virada.
ele se converteu de verdade, confessou o crime com detalhes, começou a viver uma vida de oração, de penitência ali na prisão. E ele cumpriu os 30 anos? Cumpriu 27, foi solto por bom comportamento. E a primeira coisa que ele fez em liberdade foi procurar a Assunta, a mãe da Maria. Imagina essa cena. Como foi? Contam que a Assunta o perdoou também. Teria dito algo tipo, olha, se Deus te perdoou, se a minha filha te perdoou, quem sou eu para não perdoar? Eles chegaram a comungar juntos, lado a lado, numa missa de Natal, e parece que ela até o acolheu como um filho depois. Que história de reconciliação. Impressionante. E o Alessandro, o que fez da vida depois disso? Ele viveu o resto da vida como o irmão leigo capuchinho franciscano, dedicado à oração, ao trabalho manual, numa vida simples e penitente. Existe até hoje um movimento estudando a causa de canonização dele. A redenção dele foi vista como muito genuína. Enquanto isso, a Maria Goretti se tornou santa oficialmente, né? Sim, canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII. A cerimônia foi um evento, tanta gente foi para a Praça de São Pedro que pela primeira vez tiveram que fazer a cerimônia do lado de fora da basílica. E estavam lá a Assunta e o Alessandro. Estavam a mãe da santa e o assassino redimido juntos testemunhando aquele momento. É uma imagem muito poderosa do perdão, né? Com certeza. Falamos no início sobre ir além da imagem da mártir da pureza. Como as fontes trabalham essa ideia da santidade do cotidiano dela? Isso é bem importante. Argumenta-se que aquela força final dela para resistir, para perdoar, não brotou do nada, sabe? Foi algo construído no dia a dia difícil dela. Como assim? Aquela responsabilidade toda desde cedo, cuidar dos irmãos, obedecer à mãe, a oração constante mesmo na miséria, tudo isso é visto não só como dificuldade, mas como a vivência prática da fé dela. A santidade estaria nessa entrega diária, nesse sim a Deus nas pequenas coisas. Entendi. Então, o martírio seria, digamos, a consequência, a expressão máxima dessa fé vivida na rotina. Mas o ápice de uma vida de fé concreta, mesmo no sofrimento, a recusa ao pecado, a violência, mesmo sob ameaça de morte, foi o resultado dessa convicção que ela cultivava todo dia. Faz sentido. Então, recapitulando. Infância difícil, muita responsabilidade, uma fé muito forte que a sustentou na hora da provação extrema e um perdão final que, nossa, gerou uma história de redenção incrível. Exato. E fica a reflexão, né, sobre a força desse perdão, como que um ato de uma menina de 11 anos, naquelas circunstâncias brutais, pode ter um eco tão grande, mudar a vida do agressor daquela forma, inspirar tanta gente. É verdade. O que isso diz sobre a nossa capacidade, talvez até uma capacidade que vai além do humano, de encontrar sentido e gerar redenção a partir da dor, da injustiça. É algo para a gente pensar, né? Com certeza, uma história que mexe com a gente.